Para compreender melhor o que vem a ser o diagrama de fases de uma substância e as suas relações que aparecem aqui, pressão, as grandezas pressão, temperatura e como elas se relacionam com os estados sólido, líquido e gasoso, vamos utilizar esta simulação do PhET, Simulações em Física. Primeiro vamos aqui mudar a temperatura para a escala Celsius, que nós estamos mais acostumados. Observe que aqui você pode escolher o tipo de substância, então temos aqui o neônio. Observe que ele te dá aqui a energia potencial de ligação e a distância média entre os átomos, em função da distância média entre os átomos, e o diagrama de fases, pressão e temperatura, e como os estados físicos se relacionam. Observe que, por causa do neônio, argônio e oxigênio, o aspecto do diagrama de fases é praticamente o mesmo. Observe quando eu vou para a água, observe que é uma modificação. Então, a água tem o seu diagrama de fases mais inclinado para a esquerda, né? Entre a fase sólida e a fase líquida, enquanto que o oxigênio tem essa curva mais para a direita. Isso acontece porque a água é uma substância que se contrai na fusão. Substâncias que se contraem na fusão, água, ferro e bismuto, tem o seu diagrama de fases mais inclinado para a esquerda, enquanto que as demais substâncias, essa inclinação é para a direita. Ora, vamos aqui discutir, para o caso da água, o que vem a ser este diagrama de fases e como se relaciona com as fases da matéria que nós estudamos. Nós aprendemos que o estado sólido ele é caracterizado pela organização das moléculas. E esta organização, devido às ligações moleculares da água, faz com que exista uma distância média maior entre as moléculas quando elas estão no estado sólido. Eu posso, então, fornecer calor à substância, e fornecendo calor à substância, eu estou, então, aumentando a temperatura. A energia absorvida neste processo vai ser utilizada para quebrar essas ligações moleculares. Quebrando as ligações moleculares, a água, então, vai passar para o estado líquido. E observe que no estado líquido, agora nós temos uma maior agitação média das moléculas, e isso provocou uma desorganização molecular. Esta desorganização molecular fez com que as moléculas de água agora possuam distância média menor, ou seja, durante a fusão, a água sofre uma contração. Caso eu continue fornecendo calor à substância e ela passe da temperatura de 100 graus, então as moléculas vão passar para o estado gasoso. E no estado gasoso, aumenta e muito a distância média de separação entre as moléculas. Porém, nosso objetivo aqui não é discutir as mudanças de estado, que já fizemos isso anteriormente, e eu sugiro que você baixe esse simulador, ele é gratuito, no site PhET Simulações em Física, e você pode pegar aqui o link na descrição do vídeo, mas nós queremos discutir o que vem a ser o diagrama de fases. O diagrama de fases, para o caso da água, te dá um conjunto de valores de pressão e temperatura no qual você pode interpretar, sabendo a pressão e sabendo a temperatura, você consegue identificar em que estado a água se encontra. Nesse diagrama tem dois pontos que são muito importantes. O primeiro é o ponto triplo. Neste ponto triplo coexistem a água no estado sólido, líquido e gasoso. Então, os três estados podem coexistir simultaneamente em equilíbrio térmico. E este ponto triplo para água corresponde a uma pressão de 0,006 atm e a uma temperatura de 0,01 grau na escala Celsius. Este é o ponto triplo da água. Tem também o ponto crítico. O ponto crítico é o ponto acima do qual não pode coexistir líquido e gás em equilíbrio térmico. Acima do ponto crítico, a substância está no estado gasoso e você não consegue fazer uma mudança para o estado líquido através de uma compressão isotérmica, ou seja, sem mudar a temperatura. Você precisa baixar a temperatura até a temperatura do ponto crítico, para depois você fazer uma compressão, obrigando a água a passar do estado gasoso para o estado líquido. Para a água, este ponto crítico corresponde
a uma temperatura de 374 graus na escala Celsius e uma pressão de 217 atm. Como é que a gente interpreta esse diagrama de fases? Ora, se uma substância estiver numa temperatura e pressão abaixo do limite do ponto crítico, do ponto triplo, abaixo do limite do ponto triplo, se você fizer um aumento de temperatura para a pressão abaixo desse valor, uma pressão de 0,06 atm, um aumento na temperatura pode fazer com que o gás passe direto do estado sólido para o estado gasoso. Ou seja, você consegue produzir uma sublimação para a água, dependendo das condições de pressão e temperatura. Se estiver acima desta pressão do ponto triplo, significa então que o aumento de temperatura primeiro vai levar a água para o estado líquido, para depois levar para o estado gasoso. Se você estiver acima do ponto crítico, tá, você consegue passar do estado sólido para o líquido, a pressão do ponto crítico, né, que é uma pressão de 217 atm. Você consegue passar do sólido para o líquido, mas acima deste valor aqui, que é o ponto crítico, não é possível coexistir líquido e gás. E você também não consegue fazer uma compressão gasosa passando para o estado líquido. Então você pode ler este gráfico assim, aumentando a temperatura, ou você pode ler este gráfico aumentando ou diminuindo a pressão, fazendo a leitura no eixo horizontal, temperatura, ou no eixo vertical, pressão. Fazendo a leitura nesse formato, você consegue ver o que acontece se você aumenta a temperatura ou se você aumenta a pressão, ou se você diminui a pressão. Por exemplo, é possível, para uma temperatura constante, passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, você escolhe uma temperatura fixa e produz uma diminuição na pressão. Essa diminuição na pressão sobre a água pode fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso sem que você aumente a temperatura, sem que você forneça calor. Ou seja, é possível fazer a água ferver na temperatura ambiente. É possível fazer a água ferver, passar para o estado gasoso a 30 graus na escala Celsius. Basta que para isso você diminua a pressão sobre a água, facilitando assim que as moléculas passem para o estado gasoso. Bom, é isso. Discutimos aqui o que vem a ser o diagrama de fases. Eu espero que vocês tenham compreendido e, se não compreenderam, minha recomendação é: baixe o simulador do FET Simulações em Física e faça as suas próprias simulações e observe o comportamento da água quando você varia a pressão, a temperatura, quando você fornece ou retira calor do sistema. E você pode fazer isso também para as outras substâncias. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um gostei, compartilha, chama seus amigos, vem aprender física com fisicainterativa.com e recomendo que baixem todos os aplicativos do FET Simulações em Física. É de graça, é para você brincar, é para você aprender, é para você se divertir. Fui. Tchau.